Bom dia, pessoal. Hoje é domingo, 10 de janeiro de 2016, são 9h20 da manhã. Este é o primeiro videolog do ano de 2016. Terão muitos esse ano, né? Hoje o assunto é corrupção. Queria conversar um pouquinho com vocês sobre corrupção. Sobre o quanto a gente se indigna com o Petrolão, o quanto a gente se incomoda com a Lava Jato, o quanto a gente se incomoda quando algum político mete a mão no dinheiro público, dinheiro que é nosso, mas, ao mesmo tempo, existem algumas contradições. Por exemplo, primeira delas, né? Esses mesmos políticos que metem a mão no dinheiro nosso, eles continuam sendo eleitos e reeleitos novamente todas as eleições. Bom, se a sociedade é realmente contra a corrupção, como pode o eleitor votar nesses políticos, nesses mesmos políticos? Né? Que podemos estar falando dos roubos do governo PT, nós podemos estar falando do processo contra o Eduardo Cunha, da direita, nós podemos estar falando de alguma prefeitura, de algum governo do estado, não interessa. É a mesma coisa. Enquanto sociedade, nós recriminamos a corrupção, mas enquanto eleitor, a gente referenda a corrupção, elegendo sempre as mesmas pessoas. E a conversa dos políticos é sempre a mesma. Olha, na época de campanha, não interessa se tu trabalhou pela sociedade, se tu fez tudo que a sociedade pediu. O que interessa quando tu bate na casa das pessoas para pedir voto é, tá, e aí, o que que tu vai me dar? Essa é a pergunta que o eleitor faz. Então tem uma certa divergência entre o que a sociedade quer, fraternidade, justiça social, igualdade, políticas públicas de qualidade, e o que o eleitor quer. Assim como muitos eleitores, eu devo favor para fulano porque fulano me passou na frente numa fila de um atendimento, ou isso, aquilo outro. Dever favor, a gente não paga com voto. Mas enfim, é cada um. Outra situação que também me causa no mínimo estranheza, né, é muitas vezes o comportamento das nossas entidades reconhecidas, sindicatos, associações, movimentos sociais, ONGs, OCIPs e tantas outras. Por que isso? Porque essas entidades que naturalmente lutam por justiça social, naturalmente lutam por políticas públicas, seja para um segmento ou para toda a sociedade, muitas vezes os seus dirigentes lá eleitos, que estariam para representar o grupo todo, acabam tomando decisões controversas, né? Então, vamos dar um exemplo. Quando um secretário se usa do cargo para benefício próprio e o prefeito sabe e autoriza, isso em qualquer prefeitura do Brasil, a gente diz que isso é corrupção, tanto do secretário quanto do prefeito. Mas se lá na minha entidade, ou se lá em uma entidade social, uma pessoa que dirige aquela entidade usa da entidade para benefício próprio, com o conhecimento da direção, com o conhecimento da presidência ou de quem quer que seja, como é que a gente vê isso? Será que também chamamos isso de corrupção? Ou não? Aí é justo, aí pode. Né? Outro dia, por exemplo, nós denunciamos a Prefeitura de Juí, enquanto sindicato de municipários, porque eles promoveram uma LOA, que é a Lei do Orçamento Anual, eles promoveram uma LOA sem dar a devida publicidade. Então, nós denunciamos isso no Ministério Público. Dizemos, olha, está faltando transparência e está inviabilizando a participação popular. Está faltando transparência e está inviabilizando a participação popular, vamos denunciar no Ministério Público. Quantas e quantas vezes a gente vê sindicatos cujos presidentes não chamam assembleias para decidir assuntos da maior importância e da maior relevância para os seus associados.
Ali também falta transparência, ali também inviabiliza a participação popular. Como é que a gente chama isso? Quando é o prefeito, a gente bota o dedo na cara, diz que está errado, que isso, que aquilo, que aquilo outro. E quando é lá na entidade sindical, lá na associação, lá na UCIP, lá na ONG, lá no movimento social. Quando um vereador faz um projeto, mesmo que seja bom para a comunidade, as pessoas dizem, não, ele está fazendo porque ele quer voto. É verdade? Muitas vezes o vereador vive de voto. Para ele continuar trabalhando, ele precisa de voto. E quando um dirigente de alguma entidade faz alguma coisa só para aparecer na fotinho porque ele quer se candidatar a algum cargo político, ou porque ele quer isso, ou porque ele quer aquilo que vontade. A gente também denuncia. A gente também põe o dedo na cara e diz, ó, tu fez isso só porque tu queria voto, só porque tu queria aparecer, só porque tu queria isso. A gente está tendo essa maturidade de analisar aquelas pessoas que realmente estão lutando pelo coletivo e ver que elas são muito poucas no universo de tantas que falam que lutam pelo coletivo e analisar aquelas pessoas que só estão defendendo interesses próprios. Quando, por exemplo, um prefeito ou um governador de estado ou qualquer outro político deixa de prestar alguma informação, quando eles pedem um prazo, não fazem um devido pagamento, a mídia cai de pau em cima. E com toda razão tem que cair mesmo, tem que encher o saco mesmo. É dinheiro público, tem que ser bem administrado. Certo? Tá certo a mídia fazer isso. Mas e lá nas entidades sociais? Quando alguém se usa do seu cargo para benefício próprio, quando alguém não entrega os documentos que precisa entregar, quando alguém tranca o acesso à informação, impede que as pessoas tenham acesso à informação, quando alguém repete os mesmos erros que a gente vê na política na entidade social, e nem que está fiscalizando isso. Até para que essas pessoas não participem novamente da direção em novos pleitos, em novos processos. Então, esses meus comentários aqui, eles valem para o cidadão comum, eles valem para as entidades, eles valem para os políticos, eles valem para todo mundo. Né? Então, estas controvérsias, estas incoerências da vida pública, né? Que o eleitor quer uma coisa, mas a sociedade quer outra. Que os movimentos sociais lutam por uma coisa, mas muitas vezes os dirigentes desses movimentos, dessas associações, desses sindicatos, desses grupos organizados, repetem os mesmos erros que os políticos fazem. Tem que condenar os políticos quando eles erram, sim. Mas e os demais cidadãos? Quando eles também cometem esses erros? Quem é que está fiscalizando? Quem é que está denunciando? E quem denuncia? Ah, Rony, mas se eu denunciar que lá na minha entidade tal coisa está errada, eu é que vou ser o ruim, as pessoas vão ficar bravas comigo, vão ficar magoadas comigo. Bueno, se for uma entidade sem fins lucrativos ou com algum tipo de recurso, ela está ali para representar um segmento e não simplesmente para os interesses das pessoas que assumiram a direção ou a chefia ou o comando daquela entidade. Tem que honrar com as pessoas que são representadas ou querem se sentir representadas por aquela entidade. Então essa é a minha opinião, né? E na verdade é só para provocar o debate. E que no ano de 2016, que é um ano eleitoral, a gente possa analisar com muito critério. Não importa se vai votar em A ou B, na esquerda ou na direita, na situação ou na oposição, nesta ou naquela sigla. Que se vote pelos motivos certos. Mas quais são os motivos certos? Os motivos certos são aqueles que te levam a reconhecer que aquelas pessoas estão de alguma forma interessadas em políticas públicas, em políticas de coletivo. Quando tu está votando para pagar um favor, quando tu está votando para ter algum tipo de benefício, porque o sobrinho vai ter um cargo lá, porque o ciclano isso, porque o beltrano aquilo, bom, tu tem o direito de votar por esse critério, esse direito é teu, né? Mas aí nós vamos continuar tendo ciclos e ciclos de corrupção, ciclos e ciclos de más políticas públicas, de má gestão, né?
E aí tu pode pagar R$1 para o vereador e tu pode pagar 30 mil reais para o vereador, o serviço vai ser sempre ruim. Uma coisa com o prefeito, com o vice-prefeito, com o governador, com o presidente, na cidade que for, aonde for. Então, tem que começar a reconhecer quem realmente trabalha com política pública, quem quer fazer algo diferente do que está aí, quem quer trabalhar pelo coletivo, e não aquelas pessoas que só estão lá para aparecer na fotinha para concorrer, ou aquelas pessoas que só se importam em época de eleição e depois esquecem que eles estão lá para defender o povo. Gente, um abraço, feliz 2016 e nos vemos no próximo videolog. Acompanhe meu blog no gi.com, www.gi.com/blog-do-ronei-maia. Um abraço!